Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que começou em 1980 com a criação do Sindicato de Solidariedade é um exemplo concreto ao mundo, é um exemplo para a América Latina, é um exemplo para o terceiro mundo de que é preciso continuar lutando pelo socialismo. Mas é preciso lutar por um socialismo democrático, por um socialismo pluralista, por um socialismo que não negue a necessidade da liberdade da autonomia sindical, a necessidade do direito de greve, a necessidade da classe trabalhadora se organizar livremente por local de trabalho. O outro candidato não respondeu a pergunta, fugiu a pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. Ou seja, de um lado você tem, na candidatura da Frente Brasil Popular, aqueles que lutaram durante 30 anos para conquistar a democracia, e do outro lado você tem aqueles que 30 anos fizeram todo tipo de maracutaia para evitar que nós conquistássemos a democracia. Mas agora que a democracia chegou e ela vai se consagrar nessa eleição, é importante que a gente perceba que para a classe trabalhadora tudo não melhorou ainda. Falta muita coisa para melhorar. A inflação está a 50%. Como é que nós vamos resolver isso? Eu quero assumir um compromisso com vocês que não é um compromisso eleitoral, é um compromisso de vida porque assumi enquanto dirigente sindical. Para acabar com a inflação, nós vamos ter que atacar ela pela raiz. E a raiz da inflação são os banqueiros, os grandes empresários, aqueles que têm capacidade de remarcar preço. São os grandes latifundiários. E o povo trabalhador é vítima, como sempre. Nós não queremos fazer promessas e falsas promessas para o nosso povo. Nós apenas queremos dizer claramente que o trabalho e o salário não tem nada com a inflação. O que tem é os grandes lucros. E nós vamos atacar, fazendo com que os lucros sejam diminuídos de alguns grandes grupos econômicos e sejam transformados em aumento de salário para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Agora estamos em 1994. Outra vez eles fazem um plano econômico e falam para os trabalhadores. Primeiro nós temos que estabilizar a economia, para depois começar a distribuir, para depois começarmos a fazer o resto. Olha, que resto? Para o trabalhador que está desempregado, o primeiro é o emprego. Para o trabalhador que ganha pouco, o primeiro é o aumento de salário. E eles não se preocupam com isso porque nunca ficaram desempregados ou porque nunca ganharam pouco. Eles não sabem o que é um trabalhador que já comeu carne e no açougue comprar meio quilo de pé de frango. Eles não sabem o que é o trabalhador chegar no domingo e comprar meio quilo de pescoço, que outro dia era comida para cachorro e hoje é comida de trabalhador que não pode comprar mais nada. É por isso que nós não podemos esperar, porque todos eles falam, esperem, esperem, nós esperamos. E quando termina o mandato deles, nós estamos piores e eles estão melhores. É por essas e outras, meus companheiros, que eu vou ganhar essas eleições, porque o povo já não suporta mais mentiras e a verdade prevalecerá. Você já parou para pensar por que o presidente argentino quer tanta reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso? Ou por que o Bill Clinton aparece no programa dele batendo palma para ele? É porque o Brasil virou um país que importa tudo e produz muito pouco. Nós estamos importando arroz, trigo, milho, cacau, algodão, até feijão e água de coco nós estamos importando. Estamos importando roupa, estamos importando macarrão, estamos importando sapato, estamos importando brinquedo. Conclusão, nós geramos empregos lá fora e desemprego aqui dentro. E o pouco dinheiro que tem, ainda o nosso presidente baixa a cabeça e vive fortalecendo e enchendo a barriga dos agiotas internacionais. No meu governo vai ser diferente, e você sabe disso. No meu governo nós vamos priorizar a micro, pequena e média empresa, que são responsáveis pela geração de 60% do emprego nesse país. Nós vamos priorizar a agricultura, ajudando os agricultores que têm terra com financiamento e fazendo reforma agrária. Ainda mais, vamos irrigar 1,5 milhão de hectares no Nordeste para criarmos 3 milhões de empregos no Brasil. Vamos investir no turismo interno e vamos investir na formação de mão de obra da nossa juventude, para que ela possa ter acesso ao primeiro emprego.
É assim que nós vamos construir um Brasil forte, um Brasil onde todos nós sintamos orgulho de ser brasileiro. Nesse momento de crise, você não deve ter medo, nem ficar desesperado. Você precisa respeitar efetivamente a sua vontade de lutar, levantar a cabeça e vir comigo nessa luta, porque não é uma tarefa fácil, mas só será feita com alguém que possa olhar no seu olho e nunca baixar a cabeça para os agiotas internacionais. Dia 4 de outubro, eu preciso de seu voto. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Quero apenas conversar com as mulheres e com os homens do Brasil, que estão quase votando em mim, mas que ainda não se decidiram. Vejam, a essa altura, existe praticamente 3 tipos de eleitor. Os que já votam em mim, e eu agradeço a confiança. Os que estão votando em outros candidatos e que merecem de mim o mesmo respeito. E aqueles que estão quase se decidindo a votar em mim. Vejam, meus amigos e minhas amigas quase Lula. Sei que vocês também querem a mudança do nosso país. Sei que vocês compreendem a necessidade do Brasil ter um governo que vai se preocupar com o desenvolvimento, com o futuro, mas que não vai esquecer os pequenos, os mais fracos, os famintos, sempre tão esquecidos. Tenho hoje um grande apoio para governar o país. Dos empresários, dos sindicatos, dos maiores economistas, de 2 ex-presidentes da República, Itamar Franco e José Sarney, de políticos de todos os partidos, de importantes lideranças das Forças Armadas. Só falta o seu voto. Pense nisso com muito carinho. Vivemos hoje a melhor combinação das últimas décadas de resultados na economia e no social. Provamos que é possível crescer e, ao mesmo tempo, distribuir renda. É fundamental, portanto, que isso não pare. A inflação está controlada, a estabilidade garantida, os juros caem e a taxa de crescimento aumenta. A comida está mais barata, o crédito mais fácil e os salários estão melhorando. Nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e outras 7 milhões subiram da pobreza para a classe média. Em termos quantitativos, alguns países cresceram mais que a gente. Porém, nenhum cresceu com esta qualidade. Agora, poderemos ampliar as reformas e crescer com mais intensidade, sem risco de inflação. Cuidar ainda mais dos pobres, aumentar o apoio à classe média e dobrar o esforço na educação, na saúde e na segurança.